Beleza, pessoal, a gravação já foi liberada aqui, então vamos aos disclaimers aqui antes da gente iniciar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu estava verificando aqui a sala de vocês, né? Então, é o seguinte, a gente finalizou, né, o módulo 1. A gente entrou agora no módulo 2, né? E geralmente, normalmente, nesse módulo 2, o, a gente inicia por acionamentos de dispositivos elétricos automatizados, que foi a aula da semana passada, né? Aí geralmente a gente começa com essa UC, que é o C8, depois vai com a UC9, né? Instalações elétricas industriais, e por fim ao C10, né? Que é projetos elétricos industriais. Porém, houve uma mudança, né? Até alguns alunos relataram aí para o Fabrício, né? Que quando chegaram para a aula presencial, o professor estava falando de acionamento, mas só que acionamento elétrico, né? Então, né, foi mudada aqui, porque dependendo aí da unidade, então foi acordado as três unidades aí, a de Ariquemes, de Paraná e Porto Velho, fazer essa inversão dessas duas matérias aqui. Então, ainda bem que a gente só teve uma aula, né? Então, por isso que muitos estavam tentando entrar e não estavam conseguindo, porque como a matéria inverteu, você não tem autorização para entrar na matéria sem ela ter sido finalizada, né? Então, por isso que deu aquela confusão na semana passada, né? E daí a gente já fechou o link aqui do acionamentos, né, dispositivos automatizados, e já foi restabelecido, né? O Fabrício enviou o link individual, né, para quem não estava sabendo, porque a maioria estava achando que era acionamentos, né, e achou estranho quando chegou lá no presencial instalações elétricas industriais, né? E do mesmo modo, pessoal, essa aula que teve semana passada, eu vou procurar uma forma aqui é, de compensar vocês, né, fazendo uma aula a mais, ou então deixando um vídeo gravado a mais aí, né, para valer pela aula da semana passada que vocês acabaram perdendo, né? Então, vamos iniciar por essa disciplina aqui, instalações elétricas industriais. Depois, a gente confirmou, vai ser acionamentos de dispositivos elétricos automatizados. Então, quando finalizar isso daqui, automaticamente essa UC ela vai estar disponível para vocês. E por fim, vamos finalizar com projetos elétricos industriais. Eu até já atualizei aqui. Instalações elétricas industriais vai finalizar dia 17/5, né? E acionamentos ele vai começar do dia 20/5 até 14/6. E depois projetos, né, industriais vai de 17/6 até 12/8. Ele vai levar mais tempo porque vocês têm o período aí de férias escolares, que geralmente, né, é um mês. Então, por isso que ela vai do dia 17/6 até 12/8, tá? Então, eu já testei, já entrei em todas as salas aqui para ver se estava tudo ok. Fabrício entrou, então tá certinho aqui. A data realmente é essa daqui. Vamos deixar os envios abertos. São duas atividades, assim como a de acionamentos, né? Mas ainda vamos deixar os envios abertos para vocês não serem prejudicados, tá bom? Então, já olhei aqui nas três salas, né? E tá tudo ok, ó, na Digi Paraná também, né? Foi restabelecido, ó. Ariquemes foi restabelecido, a data tá correta, o link é esse, é outro, viu? Não é o link da semana passada. Aquele link da semana passada eu cancelei ele, e daí quando a gente entrar em acionamentos pneumáticos e hidráulicos, a gente volta
um link diferente, né? Então, Ariquemes está ok, Ji-Paraná também, né? E Porto Velho. Às vezes, quando vocês entrarem e não aparecer aqui as imagens da disciplina, vocês apertam Ctrl F5 aí, às vezes acontece isso. E daí retorna aqui ó, o mesmo pode acontecer aqui, né? Às vezes não aparece o cronograma, daí é só vocês apertar Ctrl F5 que ele vai ser restabelecido. Então, já olhei aqui o livro, tá tudo disponível para vocês. Bom, agora propriamente dito, vamos iniciar a disciplina de instalações elétricas industriais. Então, a parte EAD aqui, pessoal, nós temos duas atividades. Não está postada aqui a parte presencial, geralmente ela é postada porque ainda não foi passado. Assim que ela for passada aqui, ela vai ficar aqui na sala, logo abaixo aqui do momento, né, do momento EAD, tá bom? Mas está tudo ok, né? São 5 aulas agora, eram 6, né? Mas eu vou colocar uma aula extra para compensar, né, esse tempo. Se bem que calculando aqui, dá perfeitamente para a gente ver todas as atividades, né? Vamos ver a primeira atividade logo hoje, nessa primeira aula, e daí a segunda atividade, ela é dividida em etapas. E essas etapas, se não me falha a memória, são 4 montagens, 4 ou 5 montagens. E daí, nessas outras aulas aqui, a gente dilui essas montagens, análise, né? Lembrando aqui, pessoal, ó, que vocês vêm aqui na aba Biblioteca, tem aqui é onde na aba Videoaula é onde normalmente fica as aulas de vocês, né? Na aba Biblioteca tem esse conteúdo complementar aqui do canal do YouTube. Esse professor aqui, muito boa essa aula aqui, ensinando a utilizar o CAD-PROG, né? O CAD-PROG, pra vocês terem uma ideia, assim, ele não é tão antigo, assim como muitos imaginam, né? Quando eu fiz engenharia elétrica, o pessoal usava muito pouco, usava outros tipos de software, tinha o PSpice, tinha o Multisim, né? Ainda tem o Multisim, né? Mas o CAD-PROG, o CAD-Simo, desculpa, né? O CAD-PROG é outro. O CAD-Simo, ele é muito bom, né? Na questão aí de simulação, né? Tem uma, tem um simulador, se eu não me engano, é lá do. Eu vou dar uma olhada aqui e comentar com vocês na próxima aula. Se não me falha a memória, ele é lá do Rio Grande do Sul, do Senai do Rio Grande do Sul. Simulador muito bom, né? Que aí ele mostra o desenho dos quadros, né? Parece aquela simulação, é como se você estivesse jogando um joguinho de FPS, né? Então mostra em primeira pessoa e você consegue montar o quadro, né? Inclusive tem até professores aqui que utilizam aquele controle do Xbox, né? Então dá para você fazer essa simulação nessa situação aqui, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Tem esses 3 vídeos aqui. Esse primeiro, aqui, ó. Esse é o link do CAD-Simo que vocês, né, vão utilizar para fazer simulação. Inclusive, dependendo aí, o professor no momento presencial, lá no laboratório de informática, ele também chega a mostrar para vocês como que funciona o CAD-Simo, né? Porque geralmente quando eu ministro aula presencial, na parte da manhã, eu pego o circuito que a gente vai fazer, né, a montagem, analiso ele junto com os alunos e eu aproveito e mostro no CAD-Simo, né, como que fica a simulação. Daí, na parte da tarde, a gente pega e faz a parte prática aí, né? Geralmente, eu faço assim, né? Alguns professores fazem diferente, mas
pelo menos eu e alguns aí que eu conheço aqui do Senai, de alguns Senais aqui de Goiás, fazem essa estratégia aí. Então, não esqueçam de dar uma olhada aqui, baixar o cá de cima aqui, ele já vem com uma senha, é, a senha para você conseguir abrir já vem no próprio arquivo, né? Uma senha de 4 dígitos. Daí você abre ela e aí o programa, né? E você indica para onde a pasta, onde que ele está, né? O arquivo, né? Instalado. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês já a partida direta para na próxima aula a gente fazer a análise da primeira parte da atividade 2, tá? Vamos lá em situação de aprendizagem. Deixa eu só achar aqui o. Só tem algum microfone aberto aqui ou eu estou escutando? Tem um chiado. Ah, não, consegui ver aqui. Tinha um microfone aberto aqui. É porque que o barulho aqui é muito grande, pessoal. Tem muitos professores ministrando aula. E daí eu tenho o cancelamento de ruído, né? Então tá um ruído muito grande aqui, mas eu não escuto e vocês também não escutam por conta do cancelamento de ruído aqui da RTX. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente tem a folha da atividade, né? E a atividade em si, vamos fazer igual nas outras disciplinas. Deixa eu só encontrar a análise aqui. E antes de mais nada, eu preciso discutir uma coisa aqui com vocês sobre máquinas elétricas, né, que faz todo sentido. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela inteira, que aí fica mais fácil. Então aqui, ó, pessoal, é a pastinha de vocês, né? Já fiz as alterações aqui das datas. Então, vamos entrar aqui na nossa. Já os arquivos eu já deixei aqui já guardado, até abri alguns aqui para a gente discutir. E aí esses arquivos eu vou fornecer para vocês. Aí vai ficar daquele mesmo jeito, né? A videoaula de hoje, e daí eu deixo o material extra na própria aba de videoaula, né? Para vocês acessar esse arquivo em CAD. Daí eu peguei o partida direta simples, né? E o partida direta com reversão, já deixei ele pronto aqui para vocês. Vamos lá em atividade. Vamos baixar aqui a folha de atividade. Já criar a nossa pasta. Apagar aqui para não confundir. Às vezes eu corrijo muitas tarefas, aí fica as pastas com o mesmo nome. Vamos dar uma olhada aqui na SAP. Essa daqui é a SAP, né? A descrição. Então, vamos aproveitar que está aberto aqui. Eu vou falar do conceito do contexto da atividade um, e daí eu já deixei aqui até aberto. Deixa eu fechar isso aqui, que a gente não vai precisar agora, não.
Já deixei aqui na primeira esse curso aqui, pessoal. Se vocês forem olhar lá, ó, ele tem, ó, vocês vêm aqui em conteúdo do curso, né? Vocês estão vendo que são duas apostilas, então vocês têm duas apostilas, né? Tem a primeira parte aí que fala das simbologias, né? Fala dos equipamentos, e a segunda parte das máquinas em si, né? Então, dei uma conferida aqui na apostila. Tem o SCORM, né? Que é aquele conteúdo ó, automático, né? Como se fosse uma apresentação, né? Só que aí geralmente o aluno estuda esse conteúdo aqui sozinho. Algumas disciplinas aí que a gente vai ter, é importante dar uma olhada aqui no SCORM, né? Não ficar só na aula EAD ou também só na aula do presencial, né? O ideal é que vocês peguem informação no EAD, no presencial e aqui no SCORM, tá bom? Então, pessoal, o auxiliar de manutenção Matheus da empresa Pneubom foi designado através do seu supervisor de manutenção Roberto a realizar um serviço em um painel elétrico e de motores, né, de uma nova máquina recém-chegada na empresa. Então, assim, fazendo um pequeno parêntese aqui, toda a indústria, né? Por exemplo, até então a gente falou, né? Vocês viram lá com o professor Paulo, sobre instalações prediais, sobre projetos elétricos prediais. Agora vocês estão entrando em outra seara. Ah, professor, mas no final das contas são instalações elétricas. Você está coberto de razão. Mas existe uma diferença. O predial, até uma certa carga, você não precisa aprovar o projeto na concessionária local. Deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês terem uma noção aqui. Eu vou pegar essa norma antiga aqui da. A gente está atualmente na Equatorial, mas essa norma aqui, as tabelas são ipsis litera, as mesmas tabelas que tem atualmente, só fizeram Ctrl+C e Ctrl+V, né? Quando assumiram aqui a Enel, né? Então tem uma tabelinha aqui, ó. Todo projetista do predial, quando ele finaliza o projeto, ele tem um quadro de cargas. Geralmente, ele vai numa norma técnica de distribuição, ou seja, uma norma técnica que ela é cópia, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, de algumas normas chamadas as NBR. NBR, caso vocês não saibam, né, é uma cópia também de uma norma internacional, né, é uma organização não governamental, o I3E, tudo no que tange a engenharia elétrica, a eletrotécnica, telecomunicações, internet, protocolos de rede, automação, tudo que é elétrico, tudo, seja potência, seja sinais, né, sinais de telefonia, sinais de computador aí, nessa seara também entra as fibras óticas também, né? Tudo relacionado à elétrica. O I3E, né? Ele, o I3E, essa organização, ela é composta por membros que foram, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um dos membros do I3E, né? Se eu não me engano, acho que ele já faleceu, né? Foi o cientista, o Shockley, né? Que literalmente ele e a equipe dele, né? Eles fizeram lá um trabalho, se eu não me engano, foi um mestrado, e eles desenvolveram o que hoje a gente conhece como transistor. Então, ele era um professor, né? Até a data aí, além de dono de empresa, né? Ele era um professor das universidades lá nos Estados Unidos. Então, geralmente, os CAs, né? O que que é um CA? Um centro acadêmico. Os CAs, os centros acadêmicos, eles têm, por exemplo, empresa incubadora.
que é onde você pode fazer estágio e criar uma empresa lá na faculdade. A gente tem isso aqui, por exemplo, quando eu estava lá na Católica, tinha as empresas lá, inclusive até estagiei em algumas, né? Depois eu fui, né, fui para a Celg, fui para construtores, né, outras empresas. Então, pessoal, o centro acadêmico, você tem o pessoal que faz artigo, né, artigo científico, o mestrado, doutorado, e esses trabalhos, eles serviram de base porque hoje a gente conhece aqui no Brasil as normas técnicas brasileiras. Só que essas normas técnicas brasileiras, elas são fruto de trabalho, né, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de professores e alunos, né, que compõem hoje, né, o I3E. Então, esse pessoal, né, ele pega os trabalhos, publica, tem as publicações lá do I3E. Aí o que que acontece? Os países, né, por exemplo, que o Brasil, ele vai, compra a norma que ele necessita, né, por exemplo, as normas aqui da área da elétrica, e depois, quando você compra a norma, traduz para o português, e daí o pessoal aqui no Brasil, né, o pessoal da área técnica, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, eles criam um nome, e daí esse nome vai virar norma aqui no Brasil. Então, NBR 5410, né, que fala sobre circuitos aí do secundário, né, da baixa tensão, a NBR 14039, que trata aí de circuitos da média tensão. Então, todas essas NBR, essas e mais outras aí, são fruto, né, de compra que o país faz. Acontece aqui no Brasil, acontece na Argentina, na Europa aí, né, os vários países aí da Europa. Então, eles compram essas normas, traduzem para a língua deles e aí criam as normas, né? Aí tem a norma americana, norma brasileira e por aí vai. Então, essas normas, elas compõem, né, documento técnico que ele é validado pela NR10, né? Vocês fizeram o curso aí de segurança aí, né, em eletricidade com o professor Paulo. A NR10 parece até um contrassenso, né? É ela que valida as NBRs, né? A NBR 5410 e não o contrário. Então, a NR10 que trata, né, de serviços, instalações elétricas, tudo no que tange a segurança em serviços, projetos, tudo na parte da elétrica, a NR10 no caso, né, ela faz a referência e aquelas normas que são referenciadas pela NR10, elas passam a ter força de lei. Até então, né, sem a NR10, essa norma técnica de distribuição, né, uma NBR, por exemplo, ela é um documento técnico, ele tem validade técnica. Agora, quando para ele passar a ser lei, né, a ser exigido, né, pela Delegacia do Trabalho, por exemplo, ele tem que ser referenciado por uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho relacionada a ele, né? Por exemplo, igual eu estava conversando aqui, né, no plantão anterior aqui com os eletricistas de distribuição, né? Existe uma norma que fala sobre, a gente estava falando de poda de árvores, né? Então existe um equipamento, ele é chamado cesto aéreo, tem uma outra variação que é o cesto acoplado. Quando você não tem um cesto aéreo, você não tem um cesto acoplado, você utiliza um cesto suspenso. Aí existe um anexo de uma NR, né, o anexo 12 da NR12. O que que trata a norma do trabalho, a NR12? Ela trata de máquinas e equipamentos. Tudo que você pensar, até facão, ele, na verdade, ele é um equipamento, ele é uma extensão, né? Que o ser humano pode utilizar, né? Um facão ele é menos efetivo do que uma motosserra, com certeza. Mas ainda assim, ele é uma máquina, ele é um equipamento, é uma máquina rudimentar, mas é uma máquina, né? Então, pessoal, as normas regulamentadoras, elas validam, elas chancelam as normas, as NBRs, que por sua vez chancelam uma norma técnica de distribuição igual essa que vocês estão vendo aí no vídeo, né?
Essa tabela 1 aqui é de uma norma que trata sobre instalações elétricas em baixa tensão. Então, para ficar claro, por exemplo, tem muito aluno, né, inclusive eu na época, eu achava que predial e industrial alimentava pela baixa tensão. E realmente é isso. Mas eu, né, em contrapartida, pensava que uma indústria, né, uma indústria, por exemplo, uma JC Distribuição, uma Ambev, eu imaginava que os equipamentos eram alimentados direto da média tensão, né? Não ri, viu? Não ri, pessoal. Mas eu achava isso, eu achava que ligava direto no 13.8 e vida que segue. Mas não. Todo e qualquer circuito, do predial, do industrial, do comercial, no final das contas, ele pega energia direto do barramento de baixa tensão, do secundário, para ser mais preciso aí, né? Então, você tem, por exemplo, quando você faz um projeto predial, segundo essa tabela aqui, ó, quando você é até categoria T4, T quer dizer trifásico, né, um cliente trifásico, e 4 é relacionado à carga dele. Né? Nessas duas colunas, vocês veem que tem carga em watt e em volt ampere, né? Por exemplo, lá em eletricidade básica, vocês viram com alguns cálculos aí com o professor Paulo, que existe uma diferença entre circuitos de tensão contínua e circuitos de tensão alternada. Inclusive, lá em corrente contínua, vocês aprendem, né, lá desde o segundo grau, né, aprendem que potência, a unidade de medida é watts, né? A unidade de medida de tensão, né, de diferença de potencial é volt, e a unidade de medida de corrente é o ampere, né? Só que na indústria, você tem um conceito de potência em watts, né, que é a potência ativa, é a potência que efetivamente realiza trabalho elétrico no equipamento, né, faz o motor elétrico girar, né, e existe a potência aparente, que é a potência total do sistema. Então, quando você vê um sistema lá, você vê a potência, igual está falando aqui, ó, por exemplo, o M de monofásico, 1 de categoria 1, né, com a potência até 5.000 watts aí, né, o somatório desse projeto aqui, né? Então, quando você vê em watts, é a potência que realiza trabalho. Se você for calcular em volt ampere, provavelmente, na maioria das vezes, às vezes tem uma exceção, vai dar um valor em volt ampere, maior do que esses 5.000 em volt ampere. Isso decorre que a instalação alternada, né, igual o professor explicou lá em eletricidade básica, ela é na forma de onda senoidal. E, por exemplo, o multímetro, ele, quando você faz a aferição aí com alicate amperímetro ou com o multímetro, né, para ver o nível de tensão numa tomada, o número que aparece lá, por exemplo, aparece 220, aí fica oscilando, né? Aí você aperta a tecla hold, né? A hold lá do multímetro, e daí aparece a maior tensão dentro da flutuação, né? Do sistema alternado, né? Aí vai travar, né? Sempre aparece a maior. Aí, por exemplo, aparece 228, por exemplo, volts. Então, quer dizer que a tensão RMS, a tensão eficaz, a maior ali, foi a de 228 naquele circuito, né? Então, não é fixo uma tensão, né, de 220 igual a gente, né, a gente aprende lá em eletricidade básica, lá no segundo grau. Você tem a tensão alternada, que você tem um elemento da tensão de pico, e a tensão RMS. A tensão RMS é a tensão que os equipamentos, né, eles conseguem enxergar, vamos dizer assim, que aparece lá na IHM, na interface homem-máquina, lá do mostrador do multímetro. Agora, se você quiser ver a tensão de pico, você vai ter que utilizar um analisador de energia, que é uma das tarefas que vocês vão ver logo mais quando você chegar lá no módulo 3, em eficiência energética, um osciloscópio que você consegue ver a tensão de pico, né? Toda a forma de onda, né?
Então, o sistema de tensão alternada, ele tem uma vantagem, né? A máquina elétrica, por exemplo, ela consegue funcionar, né? O motor elétrico, ele consegue girar ali, você aplicando energia, né, nos terminais dele, porque existe um princípio, né, que é chamado, vou até aproveitar, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Lembra que o professor Paulo falou da regra da mão direita, né? Em que o dedão simboliza a corrente elétrica que passa no circuito, os outros dedos aqui, ó, simbolizam o campo eletromagnético que é formado. Na verdade, ele não chama nem de campo, eles chamam de densidade de campo eletromagnético, né? Pela letra beta aqui, ó, do alfabeto grego aqui, ó, o minúsculo, né? É uma grandeza aí vetorial. Você tem a formação de um campo eletromagnético, de uma densidade de campo eletromagnético que circunda o fio ou o cabo lá de energia, né? Então vai haver, você tem, quando você liga o circuito, né, tem passagem de corrente elétrica, você tem campo eletromagnético em volta e vai aparecer um vetor. Quando eu falo vetor, é uma força mesmo. Dependendo, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Dependendo da direção da corrente elétrica, por exemplo, se ela estiver nessa direção aqui, o campo elétrico vai estar nessa direção, né? Vai estar rotacionando aqui, e vai haver a formação de um vetor força eletromagnética. Como assim, professor? Me explica direito. Os elétrons livres que estão aqui no condutor, que são responsáveis pela corrente elétrica, né? Por exemplo, o cobre ele tem 29 prótons e 29 elétrons, né, na sua camada eletrônica lá. Então, desses 29, se não me falha a memória, um deles é responsável, né, o que está na camada mais externa de valência, é o responsável por dar saltos, né, entre um átomo de cobre e o outro aqui, ó, e promover a corrente elétrica. Na hora que ele dá esse salto, ele libera, né, ele é uma carga pontiforme, né, igual a gente vê lá em eletrostática, né? O elétron é uma carga pontiforme e ele libera um campo eletromagnético em volta dele aqui, uma densidade de campo, e vai haver a formação de um vetor força. Espera aí, professor. Um vetor força, o senhor está querendo dizer que ele vai começar a se mover do nada? Isso mesmo. Ele não só se move eletricamente, dando o pulo de um átomo de cobre para o outro, como tem uma força, vai haver a formação de uma força aqui, né? Dependendo da direção, né? Se ele tiver para essa direção, a força elétrica vai ser formado para cá, ó, para a esquerda do vídeo. Se ele tiver nessa direção aqui, a força vai ser para cima. Então, há uma oscilação mecânica, efetivamente, num condutor elétrico, por exemplo, de uma linha de transmissão, de uma linha de distribuição, né? Até nos condutores, só que essa força é tão ínfima, dado porque você precisa de uma corrente elétrica alta, você precisa de um potencial elétrico alto para você perceber esse movimento. Ah, professor, estou começando a entender. Não tem aquele experimento que você faz uma espira, né? Ou uma espira retangular e você prende aqui ó, em um eixo, né? Nesse eixo aqui, você passa uma corrente elétrica aqui, ó, nessa espira. Lembrando que a espira é uma volta da bobina. Quando eu tenho, né? Duas, duas ou mais voltas, eu chamo ela de bobina. Então, ela vira uma bobina.
Quando é apenas uma, igual eu estou mostrando aqui, aí é uma espira. Não confunde com esfirra, não. Teve um aluno que falou, uma esfirra, professor, como assim? Né? Expira, que é uma volta. Ah, peraí, professor. Então quer dizer que a corrente elétrica ela vem e viaja aqui, né? Como essa espira ela está presa sobre esse eixo aqui, quando a corrente elétrica ela passa aqui, ó, quando ela passa em cima do eixo, ó, nessa direção e nessa direção aqui, o eixo segura a espira e ela não movimenta. Agora, quando a corrente elétrica ela passa, ó, do lado esquerdo e do lado direito aqui, ó, lembra? Você tem um campo eletromagnético em volta aqui e você tem uma força se formando. Ah, então quer dizer que quando a corrente elétrica ela está nessa posição aqui, ó, vai haver a formação de uma força mecânica, uma força, eles chamam de força eletromotriz aqui, né, uma força elétrica, mas ela é também de natureza mecânica. Ela faz, né, dependendo aí, mover os objetos. No caso, a espira e no caso a bobina lá do motor. Então, quando ela está viajando aqui, ó, nessa posição, vai haver a formação de uma força mecânica para cima. E quando ela está nessa posição aqui, ó, vai haver a formação de uma força para baixo. Espera aí, professor, isso está parecendo uma coisa que eu conheço. Não parece um pedal de uma bicicleta? Isso mesmo, é isso que você está imaginando. Ah, inclusive esse experimento aqui no laboratório de física, né? Quando, né, acho que é Lady Lenz, eu esqueci o outro nome aí, eu sei que é Lady Lenz e Faraday, né, o Michael Faraday, e tem o outro, outro cientista que verificaram, né, esse comportamento, né, diferenciado. Imagina, você é cientista lá, sei lá, 1600 e alguma coisa, né, você aplica corrente elétrica e do nada aqui começa a girar, parecendo que tem magia ali, né? Você fica doido. Ah, professor, então quer dizer que o motor elétrico que a gente utiliza no predial lá, né, uma bomba de recalque da piscina, ou, né, um motor para abrir e fechar o portão elétrico, né, um motor aí de uma esteira de uma indústria, ele funciona nesse princípio, isso mesmo. Então você cria várias espiras, né, para você ter a formação aí de, né, uma força aí considerável que eu consiga fazer com que o rotor do motor ele consiga girar, né? E daí você tem né, a máquina elétrica em modo motor, que recebe energia elétrica nos seus terminais, né, nos seus polos aí, né? E ela gera uma energia mecânica em função desse princípio aqui de funcionamento do motor elétrico. Ah, professor, beleza. Tô começando a despertar o chakra aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, o Roberto, né, foi fazer um serviço num painel elétrico, né? Agora você sabe qual que é o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Você tem os elementos, né? Você tem basicamente um rotor, você tem um estator, porque esse estator aqui, vamos pegar dois polos aqui de um, desenhar aqui, ó, dois polos aí de um motor. Aí você tem a bobina aqui, ó. Você tem a bobina do estator, que fica na armadura externa do motor. Desculpa aí, gente. E você também vai ter uma bobina no rotor. Dependendo da arquitetura da máquina, você pode tanto colher energia ou enviar energia tanto para a bobina do estator quanto para a bobina do rotor. No caso de um gerador lá de uma hidrelétrica, por exemplo, você tem a injeção de corrente contínua aqui, ó,
né, o ICC, né? Você tem a injeção de corrente contínua aqui na bobina do estator, né, da armadura externa lá do gerador. Essa injeção de corrente contínua vai gerar um grande, né, você vai literalmente construir um eletroímã, né? Ela vai gerar um grande fluxo de densidade de campo magnético. Se não me falha a memória, lá de Furnas, o rotor, o estator, ele tem. Não, acho que é o rotor. Ele tem cerca de 16 metros de diâmetro, ou seja, ele tem 8 metros de raio, se não me falha a memória aí, cada gerador, né? Então imagina um eletroímã vencer, né, 16 metros praticamente aí, né, de distância, atravessando um rotor para gerar energia aí para praticamente o Brasil inteiro, né? Então tem que ser um eletroímã muito forte. Geralmente, numa hidrelétrica, você utiliza uma que eles chamam de tomada d'água. Essa tomada d'água ela vai fornecer força motriz para um motor aí é um motor mesmo, né? Um motor de corrente contínua. Ele que vai alimentar o estator do gerador. Por isso que ele vai gerar um grande fluxo de corrente contínua ou de campo magnético. Professor, eu poderia utilizar ímã permanente? Poderia. Só que o ímã permanente, ele não, você não vai ter uma quantidade efetiva aí de densidade de campo magnético. Só você fazendo um eletroímã mesmo. Então, basicamente, lá, né, em Furnas, você tem uma tomada d'água que fornece corrente contínua, né, através de um motor. Ele vai excitar esse campo, né? Esse é o termo mesmo, né? Fazer a excitação do campo aqui para que a outra tomada d'água que ela gira esse rotor aqui, ó, as bobinas, as bobinas do rotor, elas vão se chocar com o campo magnético que está atravessando lá os, o, é, os 16 metros do estator aqui, né, atravessando o rotor. Daí esse choque dos elétrons que estão dentro da bobina do rotor com o campo magnético que está fluindo entre isso aqui chamam polos, né? Polos do gerador, esse choque vai gerar um fluxo de corrente elétrica na, na bobina aqui do gerador. Daí, como o próprio nome já diz, dependendo aí da colisão, dessa colisão elétrica, né, do elétron que está girando ali mecanicamente com o campo magnético que está indo em linha reta, ele vai gerar pacotes de energia que nós chamamos de potencial elétrico. E daí ele vai gerar, até dar os 360 graus aqui de giro, né, de volta, ele vai gerar pequenos pacotes até chegar a um pacote chamado, né, de tensão de pico, e depois ele vai diminuir a geração desse pacote de energia e inverter o sentido dessa corrente. Por isso que é chamado de tensão e corrente alternada. Metade do tempo a corrente ela está indo lá do gerador até chegar no consumidor. Lembra lá de NR10? Você tem geração, né? Transmissão, distribuição e consumo. Então, ela vai da geração até o consumidor, metade do giro, a outra metade do giro ela retorna. Ela vem do consumidor, os elétrons ele vem no sentido oposto, do consumidor para a geração de energia. Por isso que ela é chamada de alternada. Então, essa corrente elétrica num cabo, né, onde tem tensão e corrente alternada, ela vai ficar oscilante. Ora ela vai para um sentido, ora ela vai para outro, né? E a forma de onda que vocês viram lá com o professor de eletricidade básica é a senoidal. Então, esses choques aqui, ó, vai acontecer a formação de potencial elétrico, onde chega no máximo aqui em 90 graus, depois ele vai diminuindo até zerar
e novamente ele continua aumentando, só que no sentido oposto. Aí no sentido oposto é a senoidal, é a parte da onda que é para, né, abaixo aqui do eixo dos cossenos, né? Aqui fica o eixo do cosseno e aqui fica o eixo dos senos aqui, né? Então ele fica aqui abaixo até chegar no máximo, né, no sentido invertido. Daí nos cálculos que a gente faz, né, inclusive vocês fizeram alguns cálculos lá em eletricidade básica, né? Na hora que a corrente era negativa, quer dizer que ela estava indo no sentido contrário, né? Então ela vai chegar no máximo negativo e depois ela vai zerar, vai anular. Isso vai acontecendo, né, a uma taxa, né, chamada de frequência, né? Então, esse período aqui é chamado de período, né? Ou seja, um giro do gerador. Agora, um período, uma frequência de 60 Hz quer dizer que ele fez 60 giros por segundo. Ah, professor, pera aí. Nossa, então ele é veloz, né? E isso. A velocidade é alta aqui, né? Daí a gente tem, por exemplo, máquinas síncronas, máquinas assíncronas. A gente tem todo um rol aí de máquinas elétricas em modo motor, em modo também gerador, que a gente faz essa classificação, né? Então, lá quando você está fazendo o projeto aqui, né, o predial, se você tiver até uma carga de 66 aqui, kilovolt-ampere, né, que eu estou contando o quê? Eu estou contando a energia que realmente faz trabalho da máquina, eu estou contando a energia total, né, e eu estou contando uma energia que eles chamam de reativa. Verdade, a energia reativa é uma energia magnetizante, né? A máquina elétrica ela tem essa vantagem, tanto em modo motor quanto em modo gerador, a vantagem por conta desse princípio aqui, né? É só ela chocar com o campo eletromagnético, você consegue, né, a formação aqui de um giro, no caso do motor, né? Não, no caso do gerador. O gerador é o choque com o campo magnético. Agora, o do motor, não, é simplesmente a passagem da corrente elétrica na bobina, você consegue já o giro daquela bobina ali montada sobre um eixo, né? Então, esses princípios aí, né, eles compõem o princípio de funcionamento aí das máquinas elétricas, tanto em modo motor quanto em modo gerador. Aqui, nesse curso de instalações elétricas industriais, projetos elétricos industriais, mas principalmente instalações elétricas, a gente fala mais da máquina elétrica em modo motor, né? O motor elétrico. Então, voltando aqui, ó, você tem até uma carga de 66, por exemplo, aqui, você não precisa aprovar o projeto aqui na concessionária, na Equatorial concessionária local. Você faz o projeto, isso não quer dizer que não precisa fazer uma anotação de responsabilidade técnica, né? Não quer dizer que você não precisa contratar um profissional que tenha, pelo menos, né, se for um eletricista, que ele tenha uma capacitação, né, ou seja, um treinamento né, dedicado ao predial, ou industrial, ou de redes, ou de linha viva, né, dependendo do serviço que ele vai fazer. Ou então ele tem né, o curso de eletrotécnico ou o curso de engenharia elétrica. Então eu preciso, quando eu faço esse projeto, eu faço esse serviço, executo o serviço, ou seja, fazer a montagem em si, eu tenho que ter uma atribuição técnica, porque se eu não tiver uma atribuição técnica ou alguém, né, que se responsabilize tecnicamente pelo meu serviço ou pelo meu projeto, né, eu vou estar incorrendo, em, é, em um erro, eu vou estar incorrendo, inclusive, né, eu posso ser indiciado civil e criminalmente por isso, né, por exercer, né, uma profissão a qual eu não tenho pelo menos uma capacitação que já aí seria, né, no nível eletricista, ou um curso, né, um curso é uma graduação, né, ou em eletrotécnica, ou em tecnólogo, ou então em engenharia elétrica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E existem algumas regras, né? Não quer dizer que eu não precise apresentar esse projeto para a concessionária local
é que eu, né, não preciso simplesmente fazer os cálculos, né? Eu já vi pessoas, né, que se dizem profissionais, né, juro para vocês, fazer um projeto, né, colocar lá, desenhar um triângulozinho lá no, né, para dizer que é uma tomada, desenhar um S para dizer que é um interruptor, e daí você pergunta, por que que você colocou esse S aí, né, esse interruptor? Ah, é para desligar e ligar. Não, beleza. Mas quem que ele está desligando? Como é que é essa instalação? Aí o cara começa a gaguejar. Ou seja, você vê que ele não tem um treinamento, né? Não tem um treinamento aí por um profissional, por uma escola ou por uma, né, ou por uma faculdade, né? Então, infelizmente, isso até hoje isso acontece. A gente tem que prestar atenção para, né, quando a gente é porque assim, na indústria é mais fácil que o pessoal na indústria, eles estão de olho, né? Eles veem, eles te contratam, aí pede o seu certificado, se for para a vaga de eletricista, ele pede o seu diploma, se for para a vaga de eletrotécnico ou de engenheiro eletricista, né? Então, eles fazem essa verificação. Agora, quando eu, né, vamos supor, eu sou um BA1, né? Eu sou uma pessoa, é o código que a gente utiliza lá, né? Uma pessoa inadvertida, ou seja, um adulto, mas que não tem um treinamento, embora tenha feito o segundo grau, né, eletricidade, ele não tem um treinamento adequado para exercer a função, a profissão, nem de eletrotécnico, nem de eletricista, e muito menos de engenheiro, né? Ou seja, eu vou, contrato, eu sou uma pessoa física, né? Contrato um eletricista, eu contrato um profissional. Geralmente a pessoa física, ela não vai perguntar, ô, cadê seu certificado aí, né? Qua- Quantos de vocês que estão assistindo essa aula, né, já viram um cliente aí, um residencial, uma pequena obra aí, perguntar para o eletricista ou para quem ele está contratando, cadê seu certificado aí? Cadê seu treinamento de NR10? Quanto tempo que você está com seu treinamento de NR10? Alguém da live aí já viu algum cliente residencial fazer essa pergunta? Eu nunca vi, né? Mas quando é numa indústria, quando é numa construtora, aí sim você é interpelado por isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que, na regra, não, você não precisa apresentar o projeto, é que esse projeto não deve ser feito. Então, eu já vi projetos, né, entre aspas, põe a aspa bem grande, né? Projetos que simplesmente foram feitos assim de qualquer jeito. O cara coloca lá uma luminária, faz a ligação lá e tal, mas ele não tem uma comprovação. Tem alguns que até sabem o que estão fazendo, mas se você não tem a comprovação de que você veio aqui, fez um curso, né, ou igual esse que vocês estão fazendo, que é semipresencial, né, parte EAD, parte presencial, né, se você não tem essa comprovação, né, você, né, está incorrendo, né, em um crime grave. Você está exercendo uma função a qual não é a sua, a qual você não tem, né? Ah, mas é só o diploma, professor. O diploma, né, o certificado, ele é a comprovação de que você fez. Não quer dizer que, eu tenho um certificado, comprei o certificado ali na esquina, eu automaticamente vou, né, vou gritar Shazam e vou me transformar no profissional. Não, o certificado é consequência do que você fez. Então, procurem, quando vocês forem fazer um serviço aí, mesmo que não seja aí para uma indústria, né, vocês procurem mostrar profissionalismo, né? Ó, aqui, ó, tá meu certificado. Aí, né, a tia lá, né, a senhora lá que está pedindo lá o serviço para você. Não, mas eu não estou te pedindo isso, não. Mas você mostra como profissional, né? Porque uma hora, né, quando você fizer algo errado e, por exemplo, o CREA for, né, for acionado, né, o conselho for acionado, você, né, você vai ser interpelado. Então você tem que ter provas de que você, né, fez toda, você assistiu aquele cliente, né? Até provas, né, para você, né, ser inocentado no caso aí, se você for acusado de alguma coisa, né? Então, pessoal, eu sei que já deu no horário aí, né? Não vou me estender mais, né? Então, o sentido, né, dessa aula aqui, do princípio, por que que eu mostrei o princípio para vocês, né? Por exemplo, aqui, ó,
Essa daqui, ó, eu achei interessante aqui, ó, é a placa de um motor elétrico aí. Geralmente, né, o motor, assim como a gente vê aqui, ó, deixa eu ir lá na tabela que fala sobre motores, vou pegar o trifásico aqui, ó. Geralmente, por padrão, ele vem, né, em cavalo vapor, né, em CV. Existe uma diferença, né, quando você vê lá na placa do motor, é, tem uma pequena diferença. Aqui está mostrando, ó, HP e cavalo vapor. Embora o cavalo vapor seja uma tradução direta aí do inglês, existe uma diferença, se eu não me engano, de 10 aí. Enquanto um CV por exemplo, 700, se eu não me engano, 736 cavalo vapor, o horsepower dá 746, se não me falha a memória. Seja que dá uma pequena diferença aí, né? Se for utilizar um motor apenas aí, né, às vezes o cálculo não vai ser tão diferente. Mas se você fizer, né, vá com o cálculo aí com vários motores, aí já vai dar uma diferença boa aí. Mas enfim, o motor, ele aparece com essa unidade de medida aqui, o cavalo vapor, ou então horsepower, e ele tem um equivalente elétrico. Então, a norma técnica de distribuição, ela pega uma norma, né? Na verdade, essa aqui é uma colcha de retalho. Grande parte dela é lá da NBR 5410, mas ela pega também de outras normas aí brasileiras, né? Por exemplo, tem uma norma, eu não me lembro o número aí, que ela pega o padrão aí de cálculo para máquinas elétricas em modo motor, né? Que é o caso dessa tabela 7 aqui, que foi transcrita aqui para essa norma técnica de distribuição. Então, você tem as variáveis aqui, né? A potência, o seu equivalente cavalo vapor, ó. Eu tenho por exemplo, um motor de 1/6 de CV, eu tenho o equivalente dele em quilowatts. Se a gente transformar em quilowatts aqui, ó, 1/6 de CV é o equivalente a 250 watts, né? Você tem aqui o cosseno de φ, que é o chamado, né, o tão temido aí, né, pelos profissionais, né, o FP, o fator de potência. Então, essa máquina aqui, ó, e lembrando, pessoal, que dependendo aí da construção aí da máquina, né, dependendo aí da marca, lá não quer dizer que todo motor aqui, porque quando você vê pela uma primeira vez essa tabela, o que que você entende, né? Não, ó, todo motor de 1/6 de CV tem, aqui é verdade no caso, essas duas colunas aqui, né? Tem 250 watts, né? E o fator de potência que ele entrega para a rede é de 0,67. Fazendo spoiler, é até o professor lá de eletricidade básica, ele deve ter comentado, né? 0,67 é um fator de potência muito ruim. A potência reativa desse motor aqui é alta, né? Ou seja, ele desperdiça muita energia em função aí dos reativos aí da energia magnetizante. Mas não quer dizer que todo motor de 1/6 de CV ele tenha 0,67. Isso daqui é uma tabela que ela foi pega de referência de uma norma, né, uma norma aí brasileira que trata sobre motores, sobre máquinas elétricas em modo motor. Dependendo aí da marca, né, se é um WEG aí, né, por exemplo, né, se é um Schneider, você tem motores com essa mesma potência, mas, né, a lógica eles são mais caros, né, com fatores de potências bons. Por exemplo, aí, ó, eu já vi motor aí com fator de potência 0,91, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda que o fator de potência, né, e quando ele é baixo aqui, por exemplo, a gente faça uma correção do fator de potência para um valor de pelo menos 0,92. Então, isso daqui está querendo dizer, né, que é uma característica desse motor dado esse fabricante. Que fabricante que é? Eu não sei. Essa aqui é uma tabela de referência de uma norma, ele foi retirado e transcrito aqui para a norma técnica de distribuição. Mas que fique claro que existem outros motores com fatores de potência melhor, né, mais próximo aí de 0,92, que é o ideal, que é o recomendável.
só que eles são mais caros. Essa outra unidade aqui, ó, ela é adimensional, é o rendimento desse motor para esse fator de potência aqui, tá? Então, dependendo da máquina, ou seja, dependendo do fabricante, né? Não quer dizer que toda máquina de 1/6 de CV ela tem um rendimento aí de 49%. Não quer dizer isso. Dependendo aí, tem máquinas aí que tem rendimento, por exemplo, máquinas elétricas são máquinas de altíssimo rendimento. Daí, né, como eu estou tratando aqui, essa tabela, no caso, ela está tratando de motores trifásicos, né? Você tem, né, com alimentação aí de 220, no caso nosso aqui, né, e 380, né? O 220 seria o monofásico. Isso eu estou falando para o nosso padrão. Tem padrão aí que o monofásico, ele é o 127 volts, o famoso 110, né? E aqui é a tensão monofásica e aqui é a tensão de linha. Quando eu falo tensão de linha, é porque eu peguei uma fase A, por exemplo, e conectei com a fase B. As duas, cada uma delas tem 220 volts, né? Então, a tensão de linha dessas duas vai dar 220 vezes raiz de 3, que dá aproximadamente 380 volts. É isso. Então, ó, dessa tabela até aqui, ó, até na potência aqui, geralmente ela é padrão, né? O de 1/6 de CV, dependendo aí do fabricante, às vezes ele vai ter, aqui está falando que tem 250, vai dar 250 watts, né? Às vezes, dependendo do fabricante, por ele ter um rendimento maior, né? Ele pode entregar, sei lá, 260 watts. Por isso que é importante, quando eu estou fazendo o cálculo, né? Se possível, eu consulte os manuais, né? Ou então eu vá lá no fabricante, lá no chão de fábrica, né? E olhe a placa do motor, porque aqui, ó, ele está falando que ele tem 3 CV, né? E ele é equivalente aqui em HP 2,2 quilowatts. E em CV ele tem um equivalente a 3 quilowatts, né? Vamos pegar o INCV aqui, né? E deixa eu ver, de 3. Tá vendo aqui, ó? O de 3 CV, ó, parece a tabela de referência, né? Ou seja, não sabemos qual que é a procedência dessa máquina da tabela de referência, né? Que fabricante que é, né? Dá uma, ó, e potência de 291 watts. Em contrapartida, esta máquina aqui, numa indústria, né, que você encontra, ela dá exatos 3 quilowatts. Tá vendo? No geral, a potência é a mesma, né? Mas se eu estivesse fazendo um projeto, qual seria o recomendável, né? Eu já sabendo a planta, né, de máquinas que esse meu cliente tem. O ideal é utilizar essa referência aqui, ó, que está na placa do motor aqui, que é o de 3CV, não, 3CV equivale ao de 3 kW, tá? Embora aqui, ó, é praticamente 3, ó, 291, né, quilowatt aí, que representa aí o de 3CV. Antes da gente fechar a aula aqui, outra característica importante é a relação corrente de partida e a corrente nominal. Porque a gente pensa, e na próxima aula a gente já vai começar a atividade, né? Mas já respondendo esse questionamento que eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, um secador de cabelo, né? Até um motor aí pequeno, né? Um motor aí de um liquidificador. Geralmente a gente tem ali a tomada, né? Tomada, né, de dois polos, ou então com 3 polos, né? Que tem o terra, né? A gente coloca ele na tomada, né? O liquidificador ali, por exemplo, e daí a gente liga na velocidade, né?
geralmente tem 3 velocidades, né? Um ventilador também, né? 3 velocidades. Ok. Então, vocês concordam comigo que geralmente um equipamento, eu coloco ele na tomada, lá no secundário, né? Na baixa tensão, e daí eu ligo ele posteriormente, né? Então, todo equipamento é isso, né? Eu ligo esse equipamento, né, numa tomada e depois eu vou ligar lá no botão de liga e desliga. A pergunta que não quer calar: por que que máquinas elétricas, por exemplo, aqui, ó, vou pegar o mais simples que a gente tem aqui, ó. Isso daqui é um diagrama, a gente vai ver lá na atividade 2, né? Um diagrama em que eu tenho um disjuntor motor para eu ligar esse motor elétrico aqui, ó, que está representado aqui no CAD símbolo, né? Eu precisei instalar uma série de equipamentos. Eu não peguei simplesmente as 3 fases desse motor e chuchei na tomada e fui lá no liga e desliga dele e liguei. Eu tive que utilizar um disjuntor motor. Não, professor, mas um disjuntor todo circuito tem. Concordo com você. Mas eu precisei utilizar um contator. A gente vai ver como é que é a arquitetura desse equipamento, né? Para que ele serve, né? E eu também precisei, para dar essa partida direta, né? Eu precisei, esse daqui é um relé térmico. Então, eu precisei utilizar um disjuntor motor para acionar. Lembrando, pessoal, que tem um disjuntor que fica lá no quadro para proteção, mas esse daqui é específico para o acionamento. Ah, entendi. Então, lá no quadro, lá tem um disjuntor que protege esse circuito aqui. E para eu acionar, eu utilizei, nesse caso aqui, um disjuntor motor, utilizei relé, utilizei esse tal de contator. A pergunta que não quer calar, professor, mas por que que eu precisei usar toda essa parafernália? Não era só pegar os 3 cabos aqui, instalar uma tomadinha, socar ele na tomada e pegar um interruptor ali, tic-tac, e fazer a ligação desse circuito? Não é? Um trifásico, né? Seria. Só que a máquina elétrica, por que que eu fiz toda essa introdução aqui, falando aqui do princípio? Para o motor elétrico sair da inércia, né, que é chamado período transitório, onde eu estou fazendo o acionamento desse motor. Por exemplo, o motor, aqui está falando, ó, que a relação motor, né, corrente de partida e corrente nominal é 7,9. Aqui ele está querendo dizer que a corrente de partida é 7,9 vezes maior do que a corrente nominal. Uai, peraí, professor. Então quer dizer que se a corrente, vamos lá, vamos pegar a nossa amiga aqui, ó. Peraí, professor. Então quer dizer que se a corrente nominal aí desse motor, né, fosse 100 amperes, a corrente de partida que o senhor mostrou nesse gráfico aqui, ela vai aumentar, né, nesse curto espaço de tempo, 7,9 vezes. Espera aí, professor, vamos fazer essas contas aí que não está batendo, não, hein? Misericórdia. Uai, espera aí, professor. Num curto espaço de tempo, lá na partida, o motor ele vai apresentar 790 amperes e normalmente ele apresenta 100. Isso mesmo. Por conta dessa particularidade que só ocorre em máquinas elétricas, né, no caso aí, no modo motor, é que eu tenho que utilizar todo um suporte, né? Toda, né, uma gama aqui de equipamentos aqui para que nesse período transitório, né, aí, por exemplo, um disjuntor, ele tem acho que a gente até comentou, né, tem as curvas características, né? As curvas características é o tempo de reação que essa proteção ela vai atuar. Então, esse tempo de reação, a proteção, né, o fusível, sei lá, um fusível de AZED, né,
um elo fusível lá de um transformador, ele tem que entender que essa corrente, nesse período transitório de 790, ela não é um curto-circuito. Ele tem que entender que essa corrente, num curto espaço de tempo, ela é normal na partida, no starter desse motor. É por isso que eu utilizo relé de tempo, né? Então a gente vai ver várias arquiteturas aí, né? Por exemplo, aí a chave compensadora, se não me falha a memória, você utiliza a porcentagem ali de tensão, você utiliza uma porcentagem menor de tensão para que essa corrente de partida ela seja menor também, para que as proteções, para que o sistema elétrico de potência não entenda que está acontecendo um curto-circuito e a chave fusível lá da rede, por exemplo, atuar. Então existe toda, né, um conhecimento, existe toda uma lógica por trás disso. Se a máquina elétrica ela não tivesse essa peculiaridade de no transitório ali no início, no start, para sair da inércia, de aumentar, né, 8 vezes, tem livros aí, dependendo da máquina, 10 vezes a corrente nominal, né? Se eu não tivesse essa particularidade, um motor elétrico, né, independente da quantidade aí de potência, ele precisaria só do cabo, né, se ele for trifásico, do cabo aí com 3 pontas, uma tomada aí, né, padrão industrial, e o liga e desliga dele lá, uma chave liga e desliga trifásico. Só isso. Ele não precisaria de contator, ele não precisaria da gente fazer selo, né? Não precisaria da gente fazer intertravamento, não precisaria de fazer nada, somente um cabo e o botão lá de liga e desliga. Aí por isso, por esse motivo, é que a gente tem todo na indústria, né? Tem todo, né? Contatores, né? Relés, né? Disjuntor motor, que aí junta tudo. O relé já está no disjuntor motor aí, que ele ajuda a proteger, né? Então, por isso que a gente faz essa integração. Beleza, pessoal? Vocês desculpe por ficar mais esses 20 minutos a mais aí, né? Mas é igual eu falei anteriormente. Deu a 1 hora aí, né? Quem quiser já sair, pode sair da aula, né? Eu estendi um pouco a mais, né, em função aí né, de ter na aula passada aí, ter tido outra aula, e também porque eu não tenho, né, eu não tenho uma aula agora imediatamente, né? Aí por isso que a gente está mais tranquilo aí. Mas eu precisava hoje fazer esse questionamento. Se você ainda não tinha feito esse questionamento, para plantar essa semente aí no seu cérebro aí, para você entender que a máquina elétrica ela precisa de um tratamento especial, né? Existe os perigos aí, né, da corrente de partida, inclusive a empresa, né, que não instala corretamente a sua máquina elétrica, dada a sua potência, ela pode o quê? Desligar um sistema elétrico de potência todo. Aí, quando ela desliga, a concessionária de energia, ela vai saber, tem como você saber que foi aquela indústria que, né, deixou todos os outros clientes sem energia. Aí adivinha quem que vai, né, quem que vai ter que pagar a multa, quem que vai ter que se reportar à concessionária local? O dono dessa empresa e, com certeza, os profissionais que negligenciaram, que não fizeram a instalação correta. Tá bom? Tá, pessoal. Vou parando aqui a gravação por aqui. A gente se vê na próxima aula. Lembrando que vocês não vão ficar prejudicados aí, tá, pessoal? Ô, professor, Lá... Oh, sim, Matheus. você Pois pode não. tirar uma dúvida minha aí? Sim? Ah, o senhor quer dizer então que o aumento de consumo de energia dos motores é mais quando você vai dar a partida dela, no caso? O maior pico de consumo seria nesse momento? Se a corrente aumenta, mas assim, o transitório, ele é muito rápido, viu? Ele não, né, não fica, sei lá, 1 minuto, né? É muito rápido É mesmo. pouco tempo mesmo. Por isso que eles chamam transitório. Mas é o suficiente para o elo fusível lá de uma chave fusível lá no transformador, na rede de distribuição, ele atuar. Aí que é o problema.
Se eu desligo a minha indústria, na indústria na qual eu estou dando manutenção, que eu estou trabalhando, beleza, né? Como se diz, somente eu levei prejuízo, as minhas máquinas desligaram, né? E vai demorar um tempo até eu religar novamente. Agora, se eu afeto o sistema elétrico de potência, eu estou afetando outras indústrias que estão ali próximo do meu circuito. Entendi. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Sim, pois E não? em algum momento a energia alternada e a energia contínua, elas podem trabalhar junto ou não? Ó, pode, né? Mas assim, aí eu preciso do contexto. É igual eu falei anteriormente, né? Lá numa hidrelétrica, né? Qualquer gerador, né? Você precisa do campo magnético gerado por corrente contínua para ele gerar o eletroímã. E, por sua vez, a corrente ela é transmitida por corrente alternada. Então, eu utilizo os dois. Dependendo aí, por exemplo, na atividade 2, se não me falha a memória, vocês têm a frenagem por corrente contínua. Então, eu vou utilizar a corrente contínua num motor de corrente alternada para fazer a frenagem desse motor, né? Então, depende da aplicação que eu utilizo. Entendi, entendi. Valeu, professor. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Parar aqui a gravação.